E aí, traveleiros! Esse vídeo faz parte de um tour coletivo com outros 9 canais de viagens de motorhome, em que a gente vai mostrar para vocês cada detalhe de uma casinha móvel. E tem desde van, Kombi, motorhome pronto, aqueles enormes. Tem de tudo um pouco para vocês conhecerem um pouco mais sobre o nosso estilo de vida na estrada sobre rodas. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco mais sobre uma parte do motorhome que, se você fizer errado, pode dar muito problema, como por exemplo, você pode botar fogo no seu motorhome ou no mínimo você vai ter alguns problemas de autonomia na estrada. Então vamos conhecer um pouco mais sobre elétrica de motorhome. Aqui fora a gente está no pôr do sol, já está quase escurecendo, então vamos entrar em casa, acender as luzes, e isso só é possível porque a gente tem um sistema elétrico aqui no nosso motorhome, o que faz com que a gente tenha bastante autonomia, né? A nossa casa é uma casa completa com luz e tudo. Nesse vídeo aqui você vai dar uma olhada em outros sistemas de outros viajantes, e apesar de serem um pouquinho diferentes, na verdade não tem como fugir do básico. O que é o básico? Você precisa pensar em 3 coisas na hora que você vai definir o projeto do seu sistema elétrico do seu motorhome. A primeira delas é como que você vai gerar energia, e aí pode ser desde um painel solar, um gerador, uma fonte externa ou até mesmo o alternador do carro quando você está com ele em movimento. A segunda coisa é, você precisa armazenar toda essa energia que você vai gerar. E aí, quando a gente fala de motorhome, basicamente só tem uma alternativa: baterias. E a terceira questão é, você vai consumir essa energia que está armazenada na bateria. E aí, para consumo, a gente tem 2 opções. As baterias, elas vão armazenar a energia e te dar energia em 12 volts. Você pode ter só produtos, ou seja, lâmpadas, tomadas, tudo 12 volts no seu motorhome, o que acaba sendo um pouquinho problemático às vezes, se você quiser, por exemplo, carregar o seu celular. Ou você pode ter também um inversor, que aí você consegue transformar essa energia da bateria em 110 ou 220 volts, o que você preferir. E basicamente todo esse sistema vai variar 2 coisas. Quanto que você tem para investir, porque querendo ou não, a parte elétrica do motorhome acaba sendo uma das etapas mais caras, e o quanto de espaço você tem. Desde espaço externo, por exemplo, quanto de espaço no teto você tem para colocar painéis solares, até mesmo espaço interno, né, para você armazenar as suas baterias e os outros componentes necessários. Nós construímos o nosso motorhome para viajar para ambientes extremos e remotos, então tudo que colocamos aqui dentro foi projetado para ter uma maior autonomia de energia possível dentro dos nossos limites financeiros e de espaço também, né? Bom, para isso nós temos 3 painéis solares de 150 watts de potência cada um, e aí eles são conectados a um controlador de carga inteligente de 40 amperes, um MPPT, que é suficiente para essa quantidade de painéis. Além disso, nós conseguimos abastecer as nossas baterias através de um carregador externo também, na tomada, que transforma energia 110 ou 220 em 12 volts, para o nosso banco de baterias. Nós temos 3 baterias de 220 amperes cada um, realmente é bastante coisa para termos uma maior autonomia. E aí ela alimenta, né, o nosso barramento, que aí a gente tem essa central de controle de disjuntores, barramentos, tudo conectado, tudo certinho para garantir uma maior segurança possível. E aí a gente tem as saídas, tanto 12 volts, que aí a gente liga a nossa geladeira 12 volts, bomba 12 volts, fita de LED 12 volts, clarabóia, climatizador, tudo 12 volts. Mas a gente tem equipamento 110 que a gente liga aqui, tanto notebook, celular, mixer para fazer comida, entre outras coisas, tomadas em geral. Então nós temos um inversor de 500 watts de potência, que é suficiente pra gente, só que esse é um 500 watts onda sinusoidal pura, tem tanto onda modificada quanto pura. Essa onda pura é um pouquinho mais cara, mas a gente garante que nenhum dos nossos equipamentos vão ser danificados por conta do tipo de onda. E a gente também tem aqui uma luz de LED que fica embaixo do nosso toldo. Nós conseguimos acender quando queremos curtir o lado de fora mesmo à noite. E é claro que depois que a gente pensou em todo o nosso esquema elétrico, a nossa principal preocupação foi com relação à instalação. Afinal, antes de começar a fazer o nosso motorhome, nós não éramos expert em nada disso. Então a gente teve que pesquisar bastante, buscar bastante informação para fazer tudo com muita segurança. E a primeira escolha que nós fizemos aqui foi que dentro da nossa casa a gente só teria redes independentes. O que significa?
que o fio que sai da bateria até o climatizador, por exemplo, ele não tem nenhuma ramificação, nenhuma emenda, o que muita gente faz, né? Tem um fio mestre e aí puxar algumas ramificações para as outras partes que precisam de energia da casa. É possível fazer assim? É, mas a gente preferiu fazer redes independentes para ter mais segurança e também para quando a gente for fazer alguma manutenção, a gente sabe exatamente qual fio vai para onde, para qual equipamento ele está abastecendo. Outra coisa que a gente escolheu por segurança foi ter conduítes na toda a nossa instalação elétrica. Os conduítes eles permitem que os fios fiquem agrupados, ou seja, com o chacoalhar do carro não fica tudo solto lá dentro, e também nos permite ter uma manutenção muito mais fácil. Nós conseguimos passar ou puxar algum fio se for necessário. Agora vamos dar uma olhada em como que está a elétrica da galera aí nos outros motorhomes. A nossa elétrica aqui na Kombi Olivia começa com uma placa solar de 285 watts. Ela traz a energia que passa por esse controlador de carga da EPVer de 30 amperes e a gente armazena a nossa energia nessa bateria de 170 amperes. Como nós temos alguns eletrônicos de 220 volts, como a nossa geladeira, por exemplo, a gente optou por ter um inversor de carga um pouco mais potente. É um inversor de 2000 watts com pico em 4000, o que dá uma autonomia muito boa para ligar aparelhos um pouco mais fortes. O nosso consumo de energia na Kombi começa com esse climatizador, que é um climatizador com reservatório de água que a gente utiliza basicamente para dormir dentro da Kombi. Nós temos aqui a nossa iluminação de LED, que ela é 12 volts, e também temos essa iluminação embaixo dos móveis, que são lâmpadas de 220. O consumo de 220 fica também nessas saídas com essas tomadas e também na nossa geladeira, que funciona com 220 volts. O nosso sistema elétrico é composto por um painel solar de 265 watts que capta a energia do sol, passa aqui por esse controlador de carga MPPT de 40 amperes, a energia vai para a nossa bateria estacionária de 240 amperes e dali é distribuída para toda a casa, para o climatizador, para as lâmpadas e para a geladeira, por exemplo. A gente também tem um inversor de energia que transforma 12 volts em 110, para a gente carregar um notebook, por exemplo, ou alguma outra coisa que seja 110. Esse inversor também é carregador de bateria. Então, se a gente precisar, a gente consegue conectar ele numa fonte externa e carregar a nossa bateria. Nessa configuração que a gente está, só com a energia do sol, a gente já conseguiu ficar 60 dias de autonomia sem precisar de fonte externa para carregar a nossa bateria. Isso é muito bom na estrada. Aqui na van nós já tivemos alguns problemas com eletricidade, então acho que vai ser interessante comentar. Quando nós desenhamos o projeto, nós achávamos que seria suficiente uma bateria estacionária de 220 amperes. Afinal, praticamente tudo que tem aqui dentro é 12 volts. É claro que a gente tem um inversor também, mas a gente praticamente não utiliza ele. E o problema que a gente teve foi com relação à alimentação dessa bateria. A gente alimentava ela de duas formas, com o alternador do carro, ou seja, quando a gente está dirigindo e vai carregando, e a outra é quando a gente está em algum camping, que a gente pega como uma tomada externa. E esse foi o grande problema, que praticamente a gente não utilizou camping, a gente não utilizou tomada externa. Então a gente teve que buscar uma outra alternativa para conseguir alimentar a bateria, que foi os painéis solares. Lá na Argentina nós colocamos 2 painéis solares de 150 e também colocamos um controlador de carga, MPPT de 30. Então essa bateria que a gente tem agora, ela é alimentada de 3 formas e a gente praticamente sanou todos os problemas. Na parte elétrica, a gente queria ter o máximo de autonomia possível, né? Então a gente praticamente deixou o teto da van aí coberto de placas. Na verdade são 3 placas de 150, a gente conta com uma claraboia climatizador, que é os outros espaços que sobraram. E aí essas 3 placas solares, elas alimentam 2 baterias de 220 amperes cada uma, né? E essas baterias distribuem aqui para casa, para a maioria dos equipamentos que são 12 volts, como climatizador, claraboia, a própria geladeira. E as tomadas, as luzes e o exaustor do banheiro funcionam 110, então eles passam pelo inversor de corrente, né, de 12 volts para 110 para funcionar esses outros aparelhos que não são 12 volts. Vem, Queen, participar do vídeo, senta aí. E aí galera, vamos falar da nossa parte elétrica aqui do projeto Road Trippers então. A gente tem 2 placas solares no teto de 270 que fica em cima do rack ali junto com o nosso caiaque.
2 baterias estacionárias de 115, um controlador de carga, né, e um inversor de 1.200 watts. Esse sisteminha dá bastante conta do recado. A nossa geladeira é 12 volts, as nossas lâmpadas são de LED, bomba d'água 12 volts, então dá bastante conta do recado. Meu sistema elétrico não tem nenhuma novidade em relação aos outros, tá? Painel solar 305 watts monocristalino, controlador 30 amperes MPPT da Triton e Beaver. Tenho 2 baterias de 115 amperes, tá? Essa fonte da Stetson de 40 amperes, caso meu painel solar não funcione. Tenho disjuntores que eu quiser isolar baterias do controlador e tudo mais. Esse inversor da Hyonic de 300 watts, que não funciona muito bem, não aguenta muita coisa, mas é só para computador. E aqui sim tem umas coisas interessantes, ó. Então, aqui, esse aqui é meu inversor, ou seja, meu computador, as minhas coisas, minhas tomadas todas estão ligadas nele. Ou assim, eu estou ligado no camping, na energia do camping. Então isso aqui funciona como uma chave seletora. E esse disjuntor aqui conecta as baterias que são da casa com a bateria do motor, caso eu precise carregar com o alternador, ou coisa que valha. Para a parte elétrica do nosso Kombi Home, a gente tem mais ou menos 15 dias de autonomia na estrada, e para isso a gente tem 2 baterias estacionárias da Moura de 220 A. E para carregar essas baterias a gente tem 2 tipos de fonte. A primeira fonte de energia é através da nossa placa solar, que está em cima do nosso bagageiro, de 340 watts, e também o nosso carregador inteligente, que a gente conecta na tomada externa e traz carga para nossas baterias de forma correta. Além disso, aqui debaixo do nosso sofá-cama nós temos tudo isso acontecendo. Uma outra coisa que a gente acabou pensando muito também era em momentos de calor, o que a gente poderia fazer para não ficar tão quente debaixo do nosso sofá-cama. Então, em dias muito quentes, a gente acabou colocando um termostato ali embaixo que acaba acionando alguns coolers. Esses 3 coolers eles fazem com que o calor fique circulando lá dentro, assim não deixando nada muito quente. E o nosso sistema elétrico, a gente acessa ele aqui por baixo da nossa cama. São 3 baterias que a gente tem aqui e um controlador de carga. Os nossos painéis solares ficam lá em cima, são 3 painéis de 150 watts. E aqui embaixo tem um painelzinho onde a gente faz o controle de todo o sistema elétrico, consegue desligar o inversor. É um inversor de 4.000 watts que nós temos. E por esse painelzinho então a gente consegue controlar todo o sistema elétrico da casa para saber como está a capacidade da bateria e tudo mais. Eu vou contar um pouco sobre como funciona o sistema elétrico do carro. A gente não tem muitos conhecimentos avançados, afinal, quando a gente comprou esse motorhome, ele já tinha esse sistema elétrico feito, então nós não temos muito conhecimento avançado sobre o tema. Mas enfim, nós temos 2 baterias no motorhome, uma fica, é claro, para mover o carro e a segunda fica debaixo do banco do carona. E essa segunda bateria que faz alimentar a energia para as luzes, para os painéis. A gente tem um painel solar, eu também não tenho certeza da voltagem dele, mas é um painel solar que nos atende principalmente para poder carregar equipamentos. Eu não tenho um inversor instalado dentro do carro, justamente porque eu consigo conectar um inversor pequeno para carregar esses equipamentos aqui. E como a gente está viajando na Europa, aqui tem muitos pontos de acesso para conectar a energia externa. Quando eu estou conectado numa alimentação de energia externa, eu conecto o cabo lá fora e aí ele tem uma indicação aqui que está com energia conectada e aí eu consigo usar qualquer uma das tomadas que eu tenho dentro do motorhome. Então eu tenho tomadas aqui, eu tenho ali, eu tenho aqui debaixo da mesa, tenho na cozinha, no banheiro e no quarto. E o painel para troca de fusíveis desse sistema da bateria, ele também fica debaixo do banco do motorista. Então é isso que a gente sabe sobre o sistema elétrico. Espero que tenha contribuído de alguma forma aqui pro vídeo. E depois desse monte de informação, acredito que a sua cabeça tá girando aí, é muita coisa para absorver, mas é super normal. E se tratando de elétrica, é muito importante você saber tudo isso para garantir uma boa autonomia na estrada. Falando em autonomia, falou a gente contar qual que é a nossa, né? Quanto tempo a gente consegue ficar consumindo energia aqui no motorhome sem precisar aí de uma fonte externa para poder carregar. Bom, no começo da viagem, a gente estava em pleno verão,
verão, fevereiro, muita chuva, e aí acontecia que as nossas baterias elas não conseguiam carregar totalmente todos os dias, o que dava aí uma autonomia de 7 a 8 dias mais ou menos. Agora no inverno, que praticamente não chove, o tempo tá bem seco e sol todos os dias, as nossas baterias estão carregando muito bem e a gente está com uma autonomia basicamente ilimitada. E a gente usa energia todos os dias, mas as baterias estão carregando bem no talo, tá tudo ótimo. Ao infinito e além! E para você que tá pensando em construir o seu próprio motorhome também, tá com algumas dúvidas de quais equipamentos, quantos escolher, a gente criou uma calculadora de autonomia de energia para ajudar você nessa escolha. Basta digitar lá quais equipamentos você vai ter, tanto para geração, consumo, armazenamento de energia, que no final ele vai dar uma estimativa de quantos dias de autonomia na estrada você vai ter. Então, para baixar é só clicar no link que está aqui na descrição. E essa calculadora ela faz parte do nosso curso de construção de motorhome artesanal, economizando tempo e dinheiro. Nesse curso a gente dá todos os detalhes de tudo que a gente aprendeu em cada etapa da construção do nosso motorhome. Se você tem vontade de construir seu próprio motorhome, quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição também o link para você se inscrever. E quando a gente abrir uma nova turma do curso, porque no momento ela está fechada, você vai ser o primeiro a saber. E lembra que eu falei no começo desse vídeo que esse aqui é um tour coletivo com outros 9 canais? Então, cada vídeo de cada parte do motorhome está em cada um dos canais diferentes que estão participando aqui. A gente criou uma playlist colaborativa, vou deixar aqui nos cards, é só clicar e assiste cada um dos vídeos porque tá muito legal. E se você é novo aqui, se você chegou aqui por causa dos outros canais, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa um comentário, curte esse vídeo, conta pra gente se você gostou ou não e até a próxima aventura. Até!